Atena, estamos aqui em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Esse aqui é o sistema prisional, a porta de entrada do sistema prisional da capital fluminense e também do estado do Rio de Janeiro. Com a informação mais atualizada, então, Roberto Jefferson passou a madrugada aqui em uma cela sozinho, por conta da idade, é isso que a gente apura até agora, e hoje tem audiência de custódia. A prisão é federal, né, Atena? Então a Justiça Federal faz essa audiência de custódia. Aqui em Benfica acontece normalmente por volta do meio-dia, 1h da tarde. A audiência de custódia que vai confirmar, ver aqueles trâmites, se teve instituto médico legal, se houve alguma ilegalidade, isso tudo que normalmente passa muito rápido, e aí sim, ele foi para o ML, inclusive, da Atena, e aí sim, confirmada a prisão preventiva, ele deve seguir para Bangu. Nas últimas prisões, foi assim, seguindo depois em transferência para o complexo de Jericinó. Aí tem a prisão em flagrante por conta da tentativa de homicídio da Atena, mas também a prisão com o próprio mandado já expedido no descumprimento das medidas cautelares no inquérito das milícias digitais. Então, Roberto Jefferson passou a madrugada em Benfica, chegou aqui por volta da 1h15 da manhã. O próprio ministro do STF tinha autorizado, da Atena, que, independente do horário, haveria o cumprimento da prisão e depois transferência para a PF. Foi o que aconteceu. Roberto Jefferson chegou às 9 da noite na sede da PF, na zona portuária, e depois veio para cá, mesmo de madrugada, que era o que dizia a própria decisão. Da Atena, a gente também tem informação já aqui atualizada em relação ao estado de saúde dos 2 agentes que ficaram feridos por estilhaços da granada. Eles estão bem, já seguiram, inclusive, ontem a agente mulher que foi ferida, foi, inclusive, para a sede da PF, a gente viu a chegada dela lá, enfaixada, viu, da Atena, na cabeça, e a viatura muito atingida com essas imagens que a gente acompanha para quem está na live, da Atena. Bom, se foi tiro na cabeça, deve ter sido de raspão. Mas por pouco ele não mata os agentes, não é isso? Ou eu estou enganado, Sadoc? Ele atirou primeiro em direção à viatura, você vai ver que atinge aí dentro, tanto na cabeça, a direção da cabeça, essa hora não tinha ninguém tiro na viatura, matar. Atena, por isso, aí ó, essa imagem, Atena, essa imagem mostra o tiro na parte de trás do banco da direita, mas não tinha ninguém dentro do carro. Então os agentes chegam, tentam cumprir o mandado fora do carro, começam a negociar com o Roberto Jefferson, ele começa a atirar em direção à viatura. A granada que explodiu foram 2, da Atena. Essas sim, os estilhaços atingiram um delegado e atingiu a cabeça da agente. Eles foram atingidos por esses estilhaços das granadas. Qual fuzil ele usou? Desculpa, da Atena. Que tipo de fuzil ele usou? Não tenho essa informação ainda, da Atena. Inclusive, acabei de perguntar à PF a arma que ele usou e também se já o número de tiros, porque foram dezenas, da Atena. A gente não tem esse número exato, mas são dezenas de disparos e o calibre da arma também. Quem atira dezenas de vezes com a arma de um potencial letal, com um fuzil, não pode dizer que não atirou na pessoa, os agentes que estavam ali. Quem joga uma granada... que é uma arma que você não tem controle, você joga a granada, ela vai explodir e tudo e todos que tem no entorno ou é destruído ou então morre. Entendeu? Esse é o detalhe. Esse cara não pode alegar que estava tentando só intimidar os agentes da Polícia Federal. É tentativa de homicídio mesmo. Quem é que me diz que ele não imaginou que tivesse alguém dentro do carro? Porque os tiros na direção do carro são todos eles de ordem letal. Na direção de motorista e do passageiro. Você entendeu? E quem tem uma arma dessa sabe usar esse tipo de arma. Enfim, não tem moleza para esse mané, ele tem que ser preso. E acabou. E não pode sair daqui a pouco também não. Esse é o detalhe. Esse cara cometeu um atentado contra a democracia brasileira, contra agentes de segurança do Brasil. Se é um cara de um morro, estava na cadeia ou estava morto. Então, esse cara tem que ir para cadeia. Ele tem que ir para cadeia, no mínimo, e tem que ficar na cadeia. Tem que ficar. O complexo de Jericinó é onde tem Bangu, ele tem que ir para Bangu. Ele é um criminoso comum. Ele é um criminoso absolutamente comum. Não é? E chega-se a beirar, talvez até um julgamento por ato de terrorismo contra a democracia do Brasil. Não dá para aguentar esse tipo de gente. Chamar o cara de maluco não é a solução. Ele não é maluco. Ele é um canalha, isso que ele é. E é um criminoso. Ele é um criminoso. Antes de ser canalha, ele é um criminoso. Não adianta chamar o cara de maluco. Ele é criminoso. E ele tem que ficar, e criminoso tem que ficar atrás das grades. Pode ser associado, inclusive, com certeza, a um ato de terrorismo, esse cometido pelo Roberto Jefferson. Agora,
Não me interessa quem está escrevendo isso, aquilo outro, quem está falando isso, aquilo outro. Eu penso de uma certa forma. Não acho que nem o Bolsonaro deve usar isso para efeito político e nem o Lula deve usar isso para efeito político. Se usarem, vão cometer erro. Já estão usando e estão cometendo erro. Aí é querer apagar fogo com gasolina. Isso é um ato de um cara canalha e criminoso. É o ato de um criminoso. Entendeu? Nem o Lula nem o Bolsonaro poderiam conter um cara desse num momento desse. Ah, mas porque o Bolsonaro é amigo do cara e tal. Ah, mas ele teve até outro dia ligado ao Lula também. Então um anula o outro aí. Eu acho que não é inteligente e não é saudável para que nem o Bolsonaro e nem o Lula se utilizem de um ato criminoso cometido por um criminoso contra o Estado de Direito no Brasil, se utilizar isso para a política. Se quiserem utilizar, o problema não é meu. Eu não vou votar mesmo, não estou nem aí. É por isso que eu não me meto em eleição esse ano, porque quando eu vi que a coisa ia degringolar e podia chegar a isso que nós estamos chegando aí, achei que não devia ir. Mas as outras vezes, eu tive motivos 1000 para não entrar em eleição. Eu seria eleito nas eleições que eu iria disputar, praticamente estava eleito nas eleições que eu deixei para trás, entendeu? Só não fui porque tive motivo. Vou me meter num quadro desse aí, em que de repente gente começa a acirrar as pessoas através de rede social e levar à morte, possivelmente de inocentes. Eles não morrem, morrem crianças, morrem mulheres que estão em atos aí, morrem cidadãos que são cadeirantes, que estão aí no meio de atos. Esses são os inocentes que morrem. Os inocentes é o cara que está passando por ali sem saber o que está acontecendo, entendeu? Os inocentes da manifestação do ódio é que morrem, não esses canalhas, sempre são preservados. Então é por isso que eu repito, não politizem esse tipo de ato e simplesmente joguem esse cara na cadeia e quem fizer coisa parecida com o que esse cara fez, cana neles também. Essa é a minha forma de pensar. Ô, Sadoc, mais alguma coisa ou não? A gente está aqui aguardando também, Datena, para ver se algum apoiador vem. A gente viu muito isso ontem, Livi Gasparian, nossa equipe acompanhou de perto. Até agora o movimento é tranquilo, apenas também da imprensa, não tem advogado também. 13h deve acontecer essa audiência de custódia. O que está acontecendo agora, Datena, enquanto você falava, a PF mandou uma mensagem. O laudo pericial, tanto do carro, você viu as imagens há pouco, então saber exatamente quantos tiros disparados, a arma, calibre, tudo isso está sendo analisado pela PF. A gente está aqui acompanhando, traz qualquer informação aqui para você, Datena. Obrigado, Baco Sadoc, do Rio de Janeiro. Agostinho